Será que a Bíblia fala sobre investimentos? Será que ela nos incentiva a investir ou ela acredita que isso é uma ganância? Será que Deus ele tem esse plano para o seu povo, para os filhos dele? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Lá em Mateus 25 nós temos a parábola dos talentos. Nessa parábola Jesus conta que um senhor, digamos que um empresário, traduzindo para nós hoje em dia, esse senhor ele vai fazer uma viagem e ele dá talentos diferentes para 3 servos dele. Dá 5 talentos para um, 2 para o outro e 1 para outro. O que acontece? Ele vai na viagem, quando ele volta, que recebeu 5 talentos, ele dá 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que recebeu 5 talentos multiplicou, o que recebeu 2 multiplicou e o que recebeu apenas 1 enterrou, ficou com medo e não multiplicou. Quando Jesus volta, ele fala o que para os servos? Para os 2 servos que multiplicaram, ele fala assim: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, te colocarei no muito. Olha que importante que Jesus fala para nós. Aqui está falando, os talentos em si aqui, está falando sobre o dinheiro daquela época. Talento era muito, alguns falam assim, aquele só ganhou 1. Era muita coisa, um talento era muita coisa, eram vários dias de trabalho de uma pessoa. Então assim, foi muita coisa ter dado só um talento. Um deles enterrou e guardou com medo com medo do Senhor, com medo do seu Senhor. O que aconteceu? Esse aí foi o servo mau e que negligenciou. Essa parábola tem milhares de lições, mas uma delas é o que? Nós devemos usar os talentos, os dons, o dinheiro que Deus dá nas nossas mãos para a honra e glória do reino dele, para crescer, para multiplicar, para expandir o reino dele. E uma das aplicações é o quê? Sobre o dinheiro. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Aqui está falando o quê? Para a gente multiplicar o nosso dinheiro. E está mostrando para nós algo muito importante. Os servos, eles não eram dono daquele dinheiro. Eles estavam apenas como mordomos multiplicando. E nós, aqui na terra, não somos donos do nosso dinheiro. Ageu 2, versículo 8 fala o que para nós? Deus fala, minha é prata e o ouro. O que isso mostra para nós? Nós somos mordomos de tudo que Deus nos dá. Nada é meu, nada é nosso. Tudo é de Deus. E Ele é um Deus que, se eu for fiel no pouco, Ele vai me colocar no muito. Então, se eu multiplicar o pouco que eu tenho agora, depois eu vou ganhar mais. E Ele vai me abençoar. Você está entendendo isso? Olha a importância. Deus está falando para nós coisas maravilhosas. Você deve multiplicar o seu dinheiro. Isso aqui é um incentivo para nós investirmos. Agora eu vou te falar uma coisa bem importante. Por que um cristão nos dias de hoje, principalmente, deve investir? Por causa da chamada inflação. É só através do investimento que você consegue se proteger da inflação. Você sabe o que é inflação? Inflação é simplesmente a desvalorização do seu dinheiro a cada dia que passa. Você lembra que há muitos anos atrás, eu lembro que quando eu era pequeno, o Kinder Ovo era muito barato. Nossa, muito barato. E hoje em dia tá perto de 10 reais. Quando eu era pequeno, acho que era uns 2, 1 real. Hoje em dia tá 10, em alguns lugares até mais caro, 15. Não sei direito quanto tá o Kinder Ovo, porque eu não compro. Eu acho muito caro. Mas enfim, é um exemplo, né? As coisas vão ficando cada vez mais caras. E as pessoas colocam um problema no governo, problema nisso, problema naquilo. Mas na verdade isso se chama inflação. O nosso dinheiro fica cada vez mais pobre. Você percebe que hoje em dia você vai no mercado, você gasta 100 reais, não é a mesma coisa dos anos que saiu o real, o ano que começou a oferta do real, que começou a moeda do real, você ia com 100 reais no mercado, você comprava muita coisa. Hoje não. Deu para entender? Então o nosso dinheiro está se valorizando cada vez mais e ele vai se desvalorizando. E a única forma de você se proteger é o quê? Investindo. Então você já entendeu que o plano de Deus é que você invista. É algo bom. Investir é algo maravilhoso. Que você pega, Deus te coloca um pouco e você multiplica. E agora eu vou explicar de forma geral o que são investimentos. A gente tem 2 tipos de investimentos de forma geral. A renda fixa e a renda variável. Então é indicado para todos que primeiro faça uma reserva de emergência na renda fixa antes de começar a investir na renda variável. Mas a renda variável é aquele que cresce, que é exponencial. A renda fixa é um dinheiro fixo que você tem garantia, que você não vai perder, e é um dinheiro que ele vai fazer uma rentabilidade acima da inflação. Então a gente tem o Tesouro Selic, que ele tem uma rentabilidade, ele sempre vai mudando. Hoje em dia, hoje que eu estou gravando esse vídeo, acho que ele está 13 e alguma coisa. Essa renda fixa, Tesouro Selic, CDB com 100% CDI, tem várias rendas fixas em várias corretoras.
Essa renda fixa é indicado você fazer uma reserva de emergência na renda fixa, obviamente, né? Que aí vai ser algum lugar que você vai ter uma reserva, vai colocar um dinheirinho, vai ficar rendendo, ele ficar rendendo, mas aquilo ali é para você segurar o seu dinheiro, para você poupar, pra você ter uma reserva, entendeu? E a renda variável ele vai fazendo assim, ó, investindo. Entendeu? Deu para entender? Esses são os dois. E aí, pra gente entender um pouco sobre investimento, a gente tem que entender sobre passivo e ativo. O brasileiro, ele é acostumado e gosta o amor dele é os passivos. Ama. O brasileiro é passivo. O que é passivo? Passivo é tudo aquilo que tira dinheiro do seu bolso. Carro, comprar celular, todo ano querer trocar de celular, trocar de carro. Esse é o passivo, ele vai tirando dinheiro do seu bolso. Ele vai, consumindo o seu dinheiro e não volta nada, nunca. E o ativo é aquilo que na sua carteira faz render. Então, o ativo é o quê? Um investimento. É você ter comprado algum imóvel e conseguir alugar, também pode ser um ativo, né? Mas se acaso você não conseguir alugar, não pode ser. Mas a gente tem hoje em dia os fundos imobiliários, que eles são o quê? Ativos. Você compra o fundo, você pega uma cota do fundo ali e recebe dividendos. Então é muito importante a gente entender tudo isso. Deu para entender um pouco sobre investimento? Investir vai mudar a sua vida, muda a vida financeira de qualquer pessoa. Mas entenda uma coisa, investimento não é cassino. As pessoas acham que eu vou colocar R$100 e vai voltar 200. Isso não existe. Investimento é longo prazo. Longo prazo que eu digo em 5, mais anos ainda. Que você vai colocando o dinheiro e ele vai lá, aumentando. Ele vai... E aí você estuda, antes de você investir numa empresa, por exemplo, em renda variável, depois de ter uma reserva de emergência, você vai estudar bem aquela empresa, vai ver qual que são, né, a rentabilidade dela ao longo do tempo, qual que é o histórico dela, o que aconteceu, você vai estudar todas essas coisas, você vai estudar o que ela vende, como que tá as ações dela hoje, você vai estudar cada ponto antes de comprar. E o fundo, cada fundo você também vai estudar. Então, investimento é algo seguro, é algo bom e é algo que Deus quer para a nossa vida. Pelo menos, uma renda fixa vai nos ajudar a se proteger da inflação. A primeira coisa que eu já digo para você, de cara assim, de dica, é o quê? Se você tem dinheiro na poupança, tire agora. Coloque em qualquer banco. Coloque em qualquer banco com 100% de CDI, você vai ganhar muito mais. Claro que, né? Se você tiver pouco, vai ganhar um pouquinho mais. Uma renda fixa... Mas na poupança não rende nada. Na poupança rende uma porcentagem muito baixa. Não bate nem a inflação. Aí você tem uma renda fixa, como o Tesouro Selic, 100% CDI, CDB com 100% CDI, que vai fazer o quê? Acima da inflação. Deu para entender? Você quer guardar o teu dinheiro? Você quer guardar o seu dinheiro? É desse jeito. É se protegendo da inflação. É investindo. E Deus, Ele quer que você seja um investidor. Ah, mano... Muitos pensam que para investir, para você ser um investidor, você tem que ter muito, você tem que ter milhares de reais, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Hoje em dia a gente tem fundos imobiliários de R$10, 10, 11 reais. É muito barato. Então, dá sim para você começar a investir, começar a aprender sobre isso. E eu quero te convidar a você se inscrever nesse canal. Se inscreve nesse canal para você não perder nenhum vídeo. Eu vou te ensinar aqui, vou te passar dicas sobre investimento, vou te passar algumas dicas importantes e tudo isso à luz da Bíblia. Porque Deus, Ele é o nosso guia. Você é cristão e você quer aprender sobre investimentos? Se inscreve nesse canal, dá like aqui, comenta o que você não sabia aqui, comenta aqui. Eu quero te ajudar. E entra no nosso grupo do WhatsApp, na nossa comunidade do WhatsApp. Ali você pode tirar qualquer dúvida que você tiver. Eu tenho uma dúvida sobre tal investimento, eu tenho uma dúvida sobre o dinheiro da poupança. Por que eu não posso deixar na poupança? Coloca ali, entra lá e coloca ali pra mim, ok? Eu fico te esperando lá. Que Deus abençoe e guie a sua vida. Entenda uma coisa, meu amigo. Deus, Ele quer que você multiplique o seu dinheiro, assim como os dois servos bons e fiéis. Eles fizeram o quê? Multiplicaram o seu capital. Eles foram fiéis no pouco e Deus vai colocar eles no muito. E é assim que Deus quer fazer com a sua vida. Obrigado por tudo, obrigado por assistir esse vídeo. Até mais, fica com Deus, um abraço e tchau.